Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque capítulo 2, verso 3. Quero falar neste instante sobre o seguinte tema: aguardando a vinda do Senhor. Somos ensinados ao longo da vida cristã que somente a vinda de Jesus porá fim ao estado caótico de injustiça e de pecado que impera neste mundo. Somos incentivados a ter esperança no retorno de Jesus. No último livro da Bíblia, o Senhor Jesus prometeu 4 vezes que virá sem demora. Apocalipse 3:11, Apocalipse capítulo 22, verso 7, verso 12 e verso 20. Porém, passado 21 séculos, ele ainda não voltou. Muitas épocas difíceis já se passaram, mas até hoje o Senhor continua ausente. Depois de um longo tempo, diz a Bíblia, Jesus voltará. Observando com atenção algumas passagens bíblicas, percebemos que há indicações claras de que Jesus voltaria somente depois de um longo tempo. Conforme lemos, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E ainda, e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Mateus 25:19. Ainda lemos em Lucas, e começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. Lucas 20, verso 9. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mateus 25, verso 5. O profeta Abacuque viveu numa época de grandes questionamentos teológicos, como os nossos, como os dias de hoje. Abacuque perguntava: por que existe o mal no mundo? Por que o mal parece triunfar? Onde está Deus? Por que ele não interfere nos acontecimentos? Abacuque questionou a Deus, fazendo as mesmas perguntas que todos nós fazemos. Vamos ler. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Não é extremamente atual essa acusação do profeta? Ao nosso redor impera a violência e o mal, a injustiça e a desordem. O mal parece desdobrar-se em milhares de facetas diferentes, dominando de forma brutal e inclemente a todos. As leis parecem sem força para detê-lo. E onde fica Deus? Por que o Senhor ainda não voltou para acabar com tanta injustiça? É maravilhoso ver como Deus responde nossas indagações, nossos questionamentos. Ele não censura o profeta, apenas ordena que o profeta registre suas palavras nas Sagradas Escrituras para estarem disponíveis a todas as gerações subsequentes. No decorrer deste livro profético, o livro de Abacuque, o Senhor vai dando diversas respostas aos questionamentos de seu servo. Gostaria de salientar apenas 2. A primeira, por que os ímpios prevalecem? Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Abacuque capítulo 1, verso 6. Deus havia despertado os caldeus para usá-los na realização de seus planos.
Os caldeus são descritos como um povo inclemente, que fazia o que bem entendia, idolatrava seu próprio poder e exaltava sua própria força. Ainda assim, tudo estava completamente sob o controle do Deus Todo-Poderoso. Ele diz: porque realizo obra tal. Por meio dos caldeus, Deus modificou a geopolítica daquela época, deslocando forças e transferindo poderes. E Deus os usou para trabalhar o caráter dos judeus e para corrigir o povo de Israel. Assim, os caldeus serviram para realizar os propósitos de Deus em relação à futura vinda de Jesus Cristo a este mundo. Mais tarde, os profetas Daniel e Ezequiel viveriam na Babilônia. Dessa região vieram os magos do Oriente para ver Jesus, o recém-nascido rei dos judeus. Provavelmente, esses magos tinham obtido suas informações através dos seus antecessores, através dos registros do profeta Daniel. Ninguém teria imaginado que esse povo indomável, despótico e destruidor acabariam servindo aos planos de Deus e que até um homem como Nabucodonosor assinaria um edito universal para que todos os povos reconhecessem que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Deus tem um plano em tudo. Segundo, quando a justiça estabelecer-se-á na terra? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Abacuque capítulo 2, versos de 2 ao 3. Essas eram palavras anunciando que os caldeus também seriam julgados. Seus pecados não ficariam impunes. No ano 538 antes de Cristo, o Império Caldeu foi completamente destruído pelos medos e persas. A partir daí, começou um novo capítulo na história do povo de Deus. Surgiram homens como Zorobabel, Jesua, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e etc., que buscavam a restauração de Jerusalém e de todo Israel. Deus não vai ficar olhando a injustiça para todo sempre. Ele intervirá, fará mudanças e trará justiça eterna, mas tudo isso a seu tempo. Então o profeta recebeu as palavras do Senhor que dizia: aquele que está para vir, virá. As mesmas palavras que o Senhor usou no livro de Abacuque com respeito ao tempo do seu juízo, também foram usadas na Epístola aos Hebreus, com relação à aparente demora do retorno de Jesus. Aos Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Verso 37, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Verso 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar a minha alma, não tem prazer nele. Verso 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A mensagem é sempre a mesma. Devemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Quando o tempo da revelação de Jesus Cristo tiver chegado, já não haverá mais demora. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse capítulo 1, verso 1. No propósito e na ótica de Deus, tudo o que está acontecendo, tudo o que tem que acontecer, será breve. Bem-aventurado aquele que lê os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, verso 3. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há,
e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Apocalipse capítulo 10, versos 5 e 6. Quando os eventos do Apocalipse tiverem começado, então o Senhor virá rapidamente. A Bíblia diz, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, versos 29 e 30. O apóstolo Pedro apontou a chegada dos escarnecedores como um sinal da iminente volta de Jesus. Pedro profetizou, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. Muitos que dizem que Jesus está demorando, deviam se lembrar de que se converteram há pouco tempo, e se ele tivesse voltado, teriam ficado. Há séculos que o mundo vem merecendo o juízo divino. Ele, Jesus, porém, continua exercendo a sua longanimidade. Esta é a única razão porque estamos salvos. Enquanto Deus espera, 3 coisas acontecem no âmbito da redenção. Primeiro, Deus continua revelando-se aos homens, seu poder, sua santidade, seu amor e seu perdão. Segundo, Deus continua salvando os pecadores que se convertem a Ele. E terceiro, Deus continua edificando a sua igreja. Depois de falar da longanimidade de Deus, Pedro profetizou sobre a rapidez com que o Senhor executará o seu juízo no tempo determinado. Ouça, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 3, verso 10. Ao contrário do que vimos, nós é que devemos aguardar e apressar para a vinda do dia de Deus, vivendo em santidade e obediência. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? 2 Pedro 3, 11 e 12. Abacuque não conseguia entender, mas repentinamente tudo passou a fazer sentido. Deus disse que, até que ele execute todo o seu projeto redentor, o justo deve continuar vivendo pela fé. A expressão tornou-se o grande lema da vida cristã vitoriosa. Nós encontramos a expressão, mas o justo pela sua fé viverá, em Abacuque 2,4, em Romanos capítulo 1, verso 17, e em aos Hebreus capítulo 10, verso 38. Na hora de Deus acontecerá o arrebatamento da igreja. Virá a grande tribulação, as nações serão castigadas, o Messias se revelará, o anticristo será aniquilado, Israel será salvo e o reino será implantado. Tudo convergirá para o triunfo final da glória de Deus e do bem-estar eterno de seus filhos. Glória a Deus! Até que isto se cumpra, devemos ficar com a palavra profética de Abacuque, que disse, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Abacuque capítulo 2, verso 3. Que o Senhor nos abençoe.